Bom, antes da gente iniciar a nossa pregação nessa noite, né, os irmãos devem estar aí se perguntando o que é essa decoração meio esquisita aí do lado, né, da igreja. Isso faz parte de um evento que foi feito ontem aqui pelos embaixadores, mensageiras, amigos de missões, uma exposição de arte e literatura, né, mostrando um pouco de como a literatura, romance, histórias em quadrinhos, elas nos ajudam a propagar a nossa fé, né, a entender alguns valores da nossa fé. Então ali nós temos ilustrações de alguns contos, por exemplo, naquele dragão ali, temos a história do Hobbit, né, um livro escrito pelo autor R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien. Tolkien ele era cristão, e muitas das suas obras expressam essa cosmovisão cristã, esse termo aí que os irmãos já devem estar familiarizados de tanto eu falar, né? A forma como a gente enxerga o mundo. Então, nas obras de Tolkien, você vai ver alguns elementos ali da nossa fé, tá? Alguns pontos ali importantes. Aqui devem estar perguntando, mas é Natal já, para estar a árvore de Natal aqui, né? Não, isso daqui é um elemento do livro As Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis, outro autor também cristão, que em seus livros ele traz ali um pouco da sua cosmovisão, né? Quem nunca ouviu falar do leão Aslan, no livro As Crônicas de Nárnia, uma alegoria, né, à pessoa de Jesus. Então ontem a gente teve aqui esse evento, eu soube que foi muito bom, infelizmente eu não pude estar, que eu estava pregando no congresso que o pastor Ciro está pregando hoje, né? Só que a minha parte foi ontem. Mas teve exposição também aqui de quadros mostrando toda a história da redenção, né? Coisas que esses meninos eles estão estudando na escola bíblica, nos seus encontros com mensageiras e embaixadores do rei. Então foi muito bom, então não estranhem, tá? Isso daí não é nada de herético, não é nada, tá, fora do normal, isso é literatura, isso faz parte, isso é bom, e eu incentivo vocês a estarem conversando com os meninos para saber mais do que foi apresentado aqui, e até mesmo procurar essas obras e ler. Se você tem filho pequeno, comece a estimular eles a lerem as obras de C.S. Lewis, as obras de Tolkien e tantas outras obras literárias que são muito boas e servem para o nosso crescimento e servem de ponte para o evangelismo também, né? Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, você pode, algum amigo seu que não é cristão que assistiu o filme, muito provavelmente ele não atentou para a questão de que Aslan é uma analogia da figura de Jesus Cristo. E aí você já tem um ponto de contato aí para poder pregar o evangelho para eles. Amém? Então, depois se quiser saber mais aí, informações, está aqui com a garotada aqui, pode perguntar que eles vão dar aula para vocês. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, esse é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Mateus 14, a partir do versículo 22. Todos acharam? Quem achou diz amém, quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Mateus 14, do versículo 22 até o 33. Acompanha comigo a leitura. Diz o seguinte: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu no monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma longa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre as águas, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, me mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Baixa a tua cabeça e vamos orar. Santo Deus, aqui estamos diante da tua palavra nessa noite, e nós oramos para que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas através do poder da tua palavra nessa noite, que possamos sair daqui reconfortados, que possamos sair daqui renovados pela tua santa palavra. No nome de Jesus, amém. Essa narrativa de Mateus 14 é uma daquelas narrativas que todos nós sabemos de cor salteado. Jesus andando sobre as águas. É aquela narrativa, é aquela história que nós ouvimos nas escolas bíblicas dominicais, que nós ouvimos inúmeras pregações sobre ela. Muitos de nós, quando olhamos para esse texto, nos apegamos ao fato de Jesus ter andado sobre as águas. Afinal, esse é um ponto de destaque aqui que mostra a divindade de Jesus, né? Até porque nenhum de nós aqui tem essa capacidade de andar sobre as águas. Se você tentar andar sobre as águas, você vai afundar, né? Então, isso aqui mostra a divindade de Jesus. E muitas vezes a gente se apega a esse fator aqui, como se não existisse outros elementos aqui, dentro dessa narrativa, que pudessem nos trazer alguma lição. Porém, esse relato que nós encontramos aqui no texto de Mateus 14, é um relato que vai além de um mero encontro físico e sobrenatural. É um relato que vai além do fato de Jesus ter andado de forma sobrenatural sobre as águas. É um relato que nos traz lições espirituais profundas, que ecoam na nossa vida e na vida da igreja durante vários anos, vários séculos. Com certeza, esse texto, ao ser pregado em vários momentos da história da igreja, teve esse impacto na vida dos crentes, na vida daqueles que entenderam a mensagem e a lição aqui extraída. Mas vamos entender aqui um pouco qual é o contexto que nós temos aqui dentro dessa narrativa e entender quais são as lições que ela nos traz. De acordo com os evangelhos, se você for lá para Marcos capítulo 6, você vai ter um entendimento maior disso. Jesus, ele estava tentando tirar um período de férias com seus discípulos. Jesus, ele vinha ali numa carga de trabalho junto com seus discípulos, ensinando, curando, pregando. E ele estava cansado e ele queria dar um descanso para os seus discípulos, né? Eles tinham tantas atividades que mal Jesus tinha tempo para comer. Ele tinha uma agenda bem apertada ali. Além disso, momentos antes disso daqui, Jesus ele havia recebido a notícia da morte de João Batista. Se você for lá para o versículo 1 do capítulo 14 de Mateus, você vai ver esse relato. Jesus ali falando da morte de João Batista por meio de Herodes. Então, Jesus achou justo proporcionar aos seus discípulos um descanso. E aí o que é que ele faz? Ele sai para um lugar solitário. Veja ali o versículo 13 do capítulo 14 de Mateus. Jesus, ouvindo isto o quê? A notícia sobre a morte de João Batista, depois de toda a carga de trabalho dele, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ou seja, Jesus queria ir para um lugar onde ninguém ali estivesse. Era só ele e os seus discípulos para ter esse momento ali de descanso. Só que o que aconteceu aqui? Para surpresa de Jesus e dos discípulos, a notícia de que Jesus estava indo para um lugar deserto com seus discípulos espalhou. Alguém vazou a informação, a fofoca se espalhou, e aí o que acontece? As multidões se anteciparam. A multidão faminta, com gente doente, gente carente, gente necessitada,
descobriu que Jesus ia estar naquela região ali do deserto e eles foram à frente. Quando Jesus ele chega lá, veja o versículo, a continuação aqui do versículo 13. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e a curou os seus enfermos. Então, Jesus chega ali, e aquilo que seria um momento de descanso para ele e para os seus discípulos, agora é mais trabalho. Você tinha ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então a estimativa é que houvesse ali no mínimo 15.000 pessoas. Imagina, você sai para descansar, sai para umas férias, e quando você chega agora você tem que dar conta de uma multidão de 15.000 pessoas, famintas, necessitadas, doentes. E aí, o relato vai dizer que Jesus se compadeceu delas. Jesus não chegou para elas e disse, olha, desculpa, mas vocês vão ter que ir embora, porque assim, eu reservei esse espaço aqui para mim, para os meus discípulos, e a gente queria um momento de descanso, então outro momento eu atendo vocês. Não, naquele mesmo momento, Jesus ele se compadece das multidões, cura elas. Aí vai dizer que ao cair da tarde, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, olha, já está tarde, é deserto, não tem nenhuma cidade perto, a gente não tem comida aqui, manda o povo embora para dar tempo deles chegarem ainda com a luz do dia, para poder chegar numa cidade e comer, comprar alguma coisa e se hospedar. E aí é quando Jesus ele faz esse primeiro milagre da multiplicação dos pães. E ele alimenta ali aquela multidão faminta com 5 pães e 2 peixes. E aí, nós chegamos no nosso texto aqui, no versículo 22. Quando Jesus ele termina de alimentar a multidão, ele faz algo inusitado. Jesus ele vai, ordena para os seus discípulos para atravessarem o mar novamente. Veja, logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Então Jesus pede que os discípulos entrem no barco, atravessem o mar, enquanto ele vai ali despedir as multidões que já haviam sido alimentadas, curadas e ensinadas. Mas aí vem uma pergunta aqui. Por que Jesus ele não pede para os seus discípulos o ajudar nessa missão de dispensar as multidões? Há 2 possíveis razões ali. A primeira é que Jesus ele queria livrar os seus discípulos da tentação de serem convencidos pela multidão a consagrarem ali Jesus como rei dos judeus. Veja que o povo de Israel estava naquela expectativa do Messias. Jesus ele estava ganhando notoriedade no meio do povo. Ele estava operando milagres, ele estava curando, ele estava ensinando com autoridade, ele estava confrontando os fariseus. Então, naquele momento ali, poderia ser que aquela multidão estimulasse os discípulos a coroar Jesus como rei e declarar ali uma insurgência política contra o Império Romano. A outra razão é que Jesus, ele queria um tempo a sós para interceder pelos seus discípulos, porque ele sabia da prova e da tribulação que eles iam enfrentar algumas horas à frente. Então essas 2 razões moveram Jesus a dispensar os discípulos e ficar ali sozinho. Então Jesus dispensa os discípulos e estão ali os discípulos no barco, esperando pelo menos uma viagem tranquila, né? Imaginam eles conversando lá entre si, poxa, a gente não conseguiu descansar lá, né, com o mestre, ver aquela multidão todinha, mas vamos ver se pelo menos na volta agora para casa, atravessando aqui no barco, a gente dá uma relaxada, né? A gente dá uma descansada aqui, vamos esperar que a maré esteja ao nosso favor. Só que o relato bíblico vai mostrar que não foi isso que aconteceu. O descanso tão desejado dos discípulos, pelo menos naquele momento ali em que eles estavam atravessando o mar, foi interrompido por uma tempestade repentina. O mar começou a ficar agitado, o barco começou a lutar contra as ondas e o vento. E os discípulos assustados não sabiam o que fazer naquele momento ali, em meio à escuridão do mar. Uma coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é que nada disso foi por acaso. Esse episódio aqui, essa narrativa, ela não é apenas um conto extraordinário do poder sobrenatural de Deus.
É uma narrativa que ela retrata, muitas vezes, a nossa própria vida. Somos nós que estamos aqui nesse barco. Somos nós que estamos no meio dessa situação aqui. Quando nós enfrentamos tempestades repentinas na nossa vida, tempestades de incerteza, tempestades de medo, tempestades de desafios que se levantam na nossa caminhada cristã. E ao olharmos para essa história, nós procuramos mergulhar nas lições de Jesus para nossas vidas. Como é que ele nos ensina a manter um coração calmo e sereno em meio às tempestades, em meio às águas turbulentas de dias chuvosos da nossa vida? Essa narrativa que ela desenha a história da nossa vida. Pegue essa narrativa aqui, imagine ela como cenas de um filme, ou até mesmo de uma literatura, de um livro. Capítulos aqui, com o clímax, com o seu ápice ali, e a sua conclusão e o seu desfecho final. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos essas cenas aqui que acontecem no texto de Mateus 14, desde a jornada dos discípulos atravessando a tempestade, até a coragem de Pedro em caminhar sobre as águas, e o desfecho glorioso que Jesus Cristo, ele traz para os corações atribulados. Então observe comigo a primeira cena dessa narrativa aqui, que é a ordem e a tempestade, dos versículos 22 a 24. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento é contrário. Na nossa primeira cena, nós temos Jesus dando uma ordem aos seus discípulos. Ele ordena que os seus discípulos atravessem o mar. Jesus, ele não está fazendo um pedido para os seus discípulos. Ele não está sugerindo que os seus discípulos peguem o barco e atravessem o mar. Nem tampouco ele está aconselhando os seus discípulos, dizendo: olha, é melhor que vocês peguem um barco e vão, me espera lá do outro lado da praia, que é melhor, para que a multidão não se alvoroce aqui para querer mais alguma coisa. Não. Jesus simplesmente obriga os discípulos a fazerem aquilo dali. Em algumas traduções você vai ter a palavra compelir, o verbo compelir. O verbo aqui, ele tem um sentido de empurrar, obrigar alguém a fazer algo. Então Jesus está obrigando os seus discípulos a cumprirem aquela ordem de atravessar o mar. Ou seja, os discípulos não tinham outra obrigação a não ser obedecer o seu mestre. E eles simplesmente obedecem. Eles entram e seguem mar adentro para chegar no outro lado. E aqui vem um ponto importante. Você para aqui e pensa: poxa, Jesus, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e o esperassem no outro lado do mar. Mas, ao fazer isso, Jesus estava empurrando os discípulos para o meio de uma tempestade. É ou não é? Veja que não foi uma sugestão, foi uma ordem. Atravessem. Jesus, como Deus, onisciente, ele sabia o que estaria por vir. E ainda assim, ele obriga os seus discípulos a atravessar. E aí a gente se depara com isso daqui, vem algumas perguntas de como entender isto. Jesus não sabia o que ia acontecer em seguida? Ele não é Deus? Por que Jesus, ele permite então que nós sejamos apanhados de surpresa por diversas situações, por inúmeras tempestades? Por que Deus, ele nos leva para o meio das crises, ao invés de nos tirar delas? Por que ele permite que nós sejamos sacudidos por vendavais que muitas vezes são maiores do que a nossa força? É interessante porque na meteorologia, os homens, eles conseguem prever, dar uma previsão ali do tempo, se vai chover, se não vai, qual a intensidade das chuvas e tudo mais, mas são previsões. Os cenários, eles podem mudar, a chuva pode não chegar, ela pode chegar mais fraca, ela pode chegar mais forte, porque o clima e o tempo, eles estão em constante mudança. Assim é a nossa vida.
A vida cristã, ela não é uma colônia de férias. A vida cristã não é uma vida dentro de uma estufa espiritual imune a problemas e tempestades. As tempestades, elas chegam para todos. Não importa a idade, não importa a posição social, não importa o cargo que você tenha na igreja, as tempestades, elas chegam para todos. A diferença é que nós não temos radares meteorológicos para prever quando a tempestade ela vai chegar na nossa vida, quando elas estão a caminho ou não. Elas simplesmente chegam, e elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis, você não consegue administrar ela. Ser crente não é adquirir uma imunidade especial contra as tempestades da vida, mas as tempestades que chegam na vida do cristão, elas são pedagógicas, e era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Os discípulos estavam no meio de uma aula prática, do que Jesus iria ensiná-los mais à frente. Jesus, ele mostra aos seus discípulos, e consequentemente a nós, estamos lendo aqui esse texto, que Deus não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Outro ponto importante aqui, é que os discípulos, eles obedeceram a ordem de Jesus. Em nenhum momento os discípulos, eles questionaram Cristo. Não, Senhor, olha, eu acho melhor a gente esperar aqui contigo, a gente não sabe o que a multidão vai fazer, esse pessoal vai... Não. Atravessem. Os discípulos entraram no barco e atravessaram. E aí eles, através da ordem de Jesus, eles são levados para o meio de uma tempestade. Muitas vezes, meus irmãos, a obediência, boa parte das vezes eu posso dizer que a obediência à palavra de Deus, às ordens do Senhor, aos seus mandamentos, não irá nos levar para um jardim florido, onde só reina a paz. Haverá paz, porque Cristo nos prometeu a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Mas a obediência, ela nos leva, muitas vezes, para a fornalha da aflição. A obediência nos leva para o olho do furacão, para o meio da tempestade, para o meio das adversidades. Isso nos indica que a presença de problemas na vida do crente não significa que ele está fora do propósito de Deus. A teologia da prosperidade, ela erra em falar que a crente passando por dificuldade, problema, doença, é porque está em pecado, é porque está longe do propósito de Deus. Não. Porque se fosse assim, Paulo era o pior dos pecadores, era um herege. O cara que mais passou por tempestade foi o apóstolo Paulo. O próprio Jesus, que sofreu na mão do Império Romano, na mão dos judeus, foi crucificado. Tantos e tantos outros homens que enfrentaram tempestades na sua vida, enquanto estavam no caminho da obediência. Se você está no caminho da obediência, está enfrentando tempestades, não se assuste, porque você está dentro do propósito de Deus. Há um propósito pedagógico nisso daí. Só que aí o medo, ele tomou conta do coração dos discípulos. Eles estavam enfrentando uma situação que parecia fugir do controle dele. E muitas vezes o medo toma conta do nosso coração, porque as tempestades que nos acometem, elas fogem do nosso controle. Elas chegam de repente. Sabe, Rodrigo vai saber muito bem porque anda de moto, o Guilherme, você está de moto, de repente vem aquela nuvem pesada, não tem o que você fazer, você vai levar um banho. Não tem tempo de você parar e buscar um abrigo. Assim são as tempestades repentinas da nossa vida. E elas assustam muitas vezes. Elas geram medo no nosso coração. Essa é uma cena que nós estamos vendo aqui, que muitos de nós podem se identificar. Se coloque naquele barco com os discípulos e imagine qual é a tempestade que nesse momento está balançando o barco. Qual é a tempestade que está fazendo com que os ventos fiquem contrários e você não consegue controlar o barco. Só que, assim como os discípulos, nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco,
mesmo nas situações mais tumultuadas. Ele está conosco, mesmo em meio a essas tempestades repentinas que acometem a nossa vida. Então essa é a primeira cena que nós temos nessa narrativa. Uma ordem levando aqueles homens para o meio de uma tempestade. E aqui nós temos a segunda cena, versículo 23. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi ter com eles. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Nessa segunda cena aqui nós temos uma espera angustiante. Imagina você estar no meio do mar, esperando uma solução e ela não vem. Agora, antes da gente analisar isso, observe uma coisa interessante aqui no versículo 23. Jesus, ele instrui os seus discípulos a atravessar o mar para poder orar. Jesus, ele se retira, ele fica só para poder orar. Aqui Jesus, ele nos dá uma lição acerca da importância da oração e de um tempo de comunhão com Deus para enfrentarmos as tempestades da vida. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, ele reconhece a necessidade de estar em constante comunhão, em oração com o Pai. E isso nos faz lembrar da importância de buscar a presença de Deus, seja em momentos de desafio, seja em momentos de bonança. Infelizmente, eu falo também por mim, nós temos a tendência de somente buscar a Deus em oração quando a gente está no meio do furacão, quando a gente está no olho da tempestade. Veja que antes da tempestade, Jesus já estava ali orando, intercedendo por aquele momento que iria vir. Jesus, ele estava ali, sozinho, intercedendo pelos seus discípulos. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque nos faz lembrar das palavras do autor aos Hebreus, em Hebreus 4, 14 a 16, que diz: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. É interessante porque o autor de Hebreus, ele vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O papel do sacerdote era justamente interceder a Deus em favor do povo. O sacerdote era aquele que fazia a comunicação do povo com Deus, intercedia a Deus em favor do povo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Nesse momento aqui, Jesus, ele está intercedendo pelos seus discípulos. Vai dizer que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Na sua oração, ele estava lembrando dos seus discípulos. Ao cair da tarde, Jesus estava só, e os seus discípulos já estavam longe. Note que leva um tempo aí, até Jesus terminar seu momento a sós de oração, se levantar e ir ao encontro dos seus discípulos. Ou seja, os discípulos, eles passaram por horas amargas de desespero, tentando ali remar contra a maré, controlar o barco, tentar ali segurar as velas para que o barco não naufrague. E o interessante é que os discípulos, eles conheciam aquele mar. Era um mar que eles atravessavam constantemente. Era um ambiente familiar. Só que naquele momento parecia algo irreconhecível. Naquele momento eles estavam diante do desconhecido. Eles estavam diante de uma situação que eles não esperavam, que eles não aguardavam. O barco estava sendo tomado pelas ondas e os ventos que desciam ali das montanhas de Golã e das montanhas da Galileia deixavam o barco encurralado, sem ter para onde ir.
Todo o esforço que aqueles homens estavam fazendo ali para controlar a embarcação falhou. Com certeza, eles começaram a se perguntar: cadê Jesus? Jesus bem que podia estar aqui dando uma força para nós, operando algum milagre. Por que Jesus não está aqui? Será que nós fomos abandonados por Ele? Perceba que esse relato ele é um pouco semelhante com o relato de outra tempestade que os discípulos passam, só que nessa, Jesus está no barco, só que dormindo. Mas nessa daqui, Jesus não está no barco, Jesus está lá na terra, não sei quantos quilômetros já de distância da margem. E aí? E essa espera, como é que fica? É interessante porque Marta e Maria enfrentaram esse mesmo drama de uma espera. Se você for lá para João, capítulo 11, versículo 13, você vai ver isso daí. Marta e Maria tinham certeza de que quando Jesus recebesse a notícia de que Lázaro estava à beira da morte, ele viria correndo socorrer o seu amigo. Só que a esperança de Marta e Maria em ver Jesus livrar o seu irmão torna-se em frustração ao vê-lo morrer e Jesus não chegou. 4 dias depois, Jesus chega. E a resposta de Marta reflete a dor e a desesperança dela. Ela diz no versículo 21 do capítulo 11 de João: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Em outras palavras, Marta olha para Jesus e fala: você chegou atrasado, você demorou demais, agora não tem mais jeito, agora está tudo perdido, agora não tem mais solução, ele está morto, ele está sepultado, não há mais o que se fazer. A demora de Jesus abriu uma ferida na alma daquelas mulheres, porque parecia que Jesus falhou ao pedido de socorro delas, ao pedido de socorrê-las. Quantas vezes feridas são abertas no nosso coração porque nós pensamos que Jesus falhou ao não ouvir o nosso pedido de socorro, ao nosso pedido de ajuda, ao nosso clamor. O salmista, por diversas vezes, ele se questiona isso daí. Muitas vezes o salmista é questionado sobre isso daí. Aonde está o teu Deus? Seu Deus se importa com você? São tantos problemas e dificuldades. Ó Senhor, os meus inimigos riem de mim. Eu mergulho em lágrimas no meu travesseiro. Às vezes, o maior drama que nós enfrentamos na nossa vida, meus irmãos, não é a tempestade, mas é a demora do socorro de Deus. A demora, entre aspas. Às vezes, o drama que nós sentimos não é a tempestade em si, mas a demora em Deus vir nos socorrer. Mas apesar das tempestades nos mostrarem isso, que Deus ele está demorando a nos socorrer, a narrativa aqui do Evangelho de Mateus nos mostra que Jesus ele não está longe e ele não está indiferente ao nosso drama. Jesus não estava indiferente ao drama dos discípulos no meio do mar. Eu gosto desse relato lá em Marcos, capítulo 6, versículo 48. Marcos ele descreve o seguinte: e vendo-os em dificuldade a remar, Jesus estava vendo os discípulos com dificuldade no meio da tempestade, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus estava vendo os seus discípulos. Jesus está vendo as tempestades da nossa vida. Jesus está nos vendo nesse barco no meio da escuridão. Jesus estava orando por eles. E isso aqui já nos ensina algo. Quando nós pensamos que o Senhor ele está longe, na verdade Ele está nos vendo e trabalhando em nosso favor. Na verdade Ele está nos vendo e intercedendo por nós como um sumo sacerdote. A Escritura é clara quando ela fala que aquele que nos guarda não dorme nem cochila. Esse Cristo, ele não chega atrasado. Esse Deus que nós servimos não chega atrasado. Ele não chegou atrasado em Betânia.
Apesar de que na ótica humana nós pensamos que ele chegou, mas ele não chegou. Ele não chegou atrasado para ter com seus discípulos no meio daquela tempestade. Ele chegou no exato momento para cumprir o seu propósito divino, para dar essa lição aos seus discípulos, para ensinar, preparar e capacitar eles. Essa é a segunda cena que nós temos. A angústia da espera em meio à tempestade. E aqui temos uma terceira cena. Um encontro divino daqueles homens em meio à tempestade. Veja o versículo 25 ao 31. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus lhe disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando nós olhamos as Escrituras, meus irmãos, nós podemos notar que nós enfrentamos pelo menos dois tipos de tempestades. Existem aquelas tempestades que vêm para correção, quando o Senhor ele quer nos disciplinar. Nós vemos isso lá no caso de Jonas. Deus dá uma ordem para Jonas e Jonas ele foge. E vem a tempestade. Jonas é lançado no mar, engolido pelo grande peixe. Então, existem aquelas tempestades que elas são pedagógicas para correção. Elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos ajudar a crescer. Os problemas que vêm sobre nós, eles são como ondas do mar. Quando uma quebra na praia, outra já vai se formando. Eu creio que boa parte aqui já deve ter passado por isso, mas se você vai na praia, uma praia que tem aquelas ondas mais fortes, mais violentas, você já deve ter levado o famoso caldo, né? Você vai lá dar um mergulho, quando você vai sair, desequilibra, vem uma onda, lhe derruba, aí você tenta se levantar, vem outra onda, lhe derruba, aí vem outra onda e lhe derruba. Para acontecer isso comigo não é muito difícil não, né? Sem onda eu já caio, imagina com uma sequência de ondas ali. Então você tenta se recuperar e vem um solavanco, vem outro solavanco, você vai ao chão, e muitas vezes você só consegue sair dali quando alguém vai lá e lhe ajuda, ele puxa. Essas são as tempestades da vida. Quando os discípulos estavam achando que a causa estava perdida, creio que depois de lutar tantas horas ali contra a maré, eles já estavam a ponto de se entregar, eis que Jesus surge no horizonte, andando sobre a água. Ler essas narrativas, né? Ler essa narrativa aqui de Jesus chegando no meio da tempestade, me faz lembrar justamente de livros como as Crônicas de Nárnia. O pessoal aí que leu, que se inteirou, sabe que no momento de maior aperto, de maior aflição ali, dos habitantes de Nárnia, surge quem? Aslan, para salvar e libertar o povo das mãos dos seus inimigos. Jesus ele não chegou atrasado ali no mar da Galileia. O socorro aos discípulos ele veio em hora oportuna. Assim como o nosso socorro, ele sempre virá em hora oportuna. Isso porque aquela tempestade, ela tinha uma finalidade. Era levar os discípulos a terem uma experiência mais profunda de confiança e temor a Jesus, a Deus. Meus irmãos, as tempestades da vida, elas não são autônomas. A nossa vida, ela não está entregue ao caos. As tempestades que cercam a nossa vida, elas não são fruto do acaso. Não existe acaso na vida cristã. Todas as tempestades que nós enfrentamos fazem parte da agenda de Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados. A tempestade ela pode estar fora do meu controle,
mas ela nunca estará fora do controle de Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Era isso que os discípulos estavam aprendendo ali na prática, no meio daquele mar na tempestade, após obedecer a ordem de Jesus de atravessar o mar. Pode até soar um pouco estranho para nós, né? Ouvir que as tempestades da nossa vida, elas são enviadas por Deus, mas é isso mesmo. As tempestades, elas são enviadas por Deus, com o propósito de nos ensinar e nos aperfeiçoar. Existe um propósito maior para as tempestades que nós enfrentamos. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, a Bíblia diz o seguinte, é um texto bem conhecido, mas a gente só fica com a primeira parte dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos essa tendência, né? A gente está no meio de uma tempestade, de um problema. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Tá. Mas é a continuação do versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. As tempestades que nós enfrentamos na nossa vida têm o propósito de nos tornar semelhantes a Jesus. Esse é o propósito das tempestades que nós enfrentamos: fazer homens e mulheres cada vez mais semelhantes a Jesus, confiantes na graça de Deus, dependentes de Deus, submissos à sua vontade, mesmo que ela nos leve para o olho do furacão. Um certo poeta do século XIX, William Cowper, ele diz que por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Muitas vezes a providência do Senhor, ela pode parecer carrancuda para nós, mas o Senhor esconde uma face sorridente para nós, porque Ele sabe que o propósito daquilo é nos aperfeiçoar. E Paulo conclui com o versículo 30 dizendo: e os que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes justificou, e aos que justificou este também glorificou. O alvo das tempestades é nos levar para a Nova Jerusalém, para Canaã celestial, para desfrutarmos de uma vida com um corpo glorificado na eternidade com nosso Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui nessa cena é que nas tempestades da vida, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando nós perdemos a esperança. Veja o que acontece aqui. O texto diz que Jesus, ele sai de madrugada ao encontro dos discípulos. Só para você entender aqui, os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília começava das 6 da noite até as 9 da noite. A segunda vigília ia das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília ia das 3 da manhã até as 6 da manhã. Os discípulos, eles entraram naquele barco no final do dia. Isso era aproximadamente às 5 horas da tarde. A narrativa diz que Jesus foi ter com eles de madrugada, ou seja, na quarta vigília, às 3 horas da manhã, é que Jesus se levanta para ir ajudar os discípulos. Então, de 5 horas até as 3 horas da manhã, você tem umas 10 horas, os discípulos no meio do mar, à noite, enfrentando onda, vento, tentando controlar o barco, tentando remar. Eles estavam no centro da tempestade, no ponto mais fundo do Mar da Galileia. Estima-se que o Mar da Galileia tenha 43 metros de profundidade, sem conseguir sair do lugar. Era uma situação que o mais experiente dos pescadores ia se desesperar.
Porque você tinha dois ventos contrários ali, impedindo que o barco fosse para qualquer lado. O barco estava no meio ali do oceano, do mar, sem conseguir sair. Conosco não é diferente. Em meio às tempestades da vida, nós temos a sensação que os nossos esforços, eles são inúteis, e muitas vezes são inúteis. Nessas horas, os problemas que nos acometem, eles se tornam maiores do que nós, porque as nossas forças vão se esvaindo, as nossas forças vão diminuindo. É nesse momento que nós somos esmagados pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, pela dor, pelo medo. Só que quando tudo está perdido, quando tudo parece estar perdido, na hora mais crítica, Jesus ele vem ao nosso encontro. Jesus ele entra na madrugada da nossa vida, ele entra na madrugada da nossa história ao nosso encontro e ao nosso socorro. Ele sempre vem ao nosso encontro, mesmo que seja na quarta vigília da noite, mesmo que seja na madrugada. O tempo é dele, não é nosso. Veja, Jesus passou 10 horas ali orando, e os discípulos passaram 10 horas lutando contra aquela tempestade. Do monte, Jesus podia ter dado uma ordem para cessar a tempestade. Ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Mas ele queria trazer essa lição para os seus discípulos. Ele ficou até a madrugada, esperando para ajudar os seus discípulos, porque ele tem o controle da situação. É isso que o texto nos mostra. Os discípulos não tinham controle, mas Jesus tinha o controle. Ele estava orando por eles, ele estava vendo eles. Jesus sabia que aquele barco, por mais que parecesse impossível, ele não iria afundar. Aquele barco não iria afundar, os discípulos não iriam morrer. A mesma coisa conosco. Só que o problema é que nós estamos nós estamos dentro do barco. Nós estamos no meio da tempestade e tudo que a gente vê é escuridão. Mas o Senhor Deus nos deixou esse relato para que a gente aprenda isto daqui. Jesus vem ao nosso encontro no meio da tempestade. Jesus foi até os discípulos caminhando sobre as águas, caminhando sobre o mar. Irmãos, isso é uma demonstração do poder que ele tem sobre todas as circunstâncias. Jesus ir andando sobre as águas é algo sobrenatural. E isto aqui nos ensina algo muito importante. Se andar sobre as águas, calmas e tranquilas, já é algo assim impossível para nós, imagina você andar num mar revolto. Jesus não estava andando sobre as águas numa piscina com água parada, tranquila, não. Jesus estava andando sobre um mar revolto, com ondas batendo, com vento vindo por todos os lados. Isso aqui mostra que ele está acima de qualquer coisa. As ondas e as tempestades que nos ameaçam estão debaixo dos pés dele, não estão acima. Aquilo que assustava os discípulos, aquilo que parecia maior do que os discípulos, estava simplesmente debaixo dos pés de Jesus. Jesus estava andando sobre a tempestade. E essa é uma das lições que ele nos mostra aqui nessa narrativa. Outra coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele faz da tempestade o caminho para chegar às nossas vidas. Muitas vezes o sofrimento é a porta que Deus usa para nos ensinar a sua lei, para nos ensinar a sua vontade, para entrar no nosso coração, para nos moldar, para nos fazer a imagem do seu Filho, para nos quebrar, para quebrar o nosso orgulho, para limpar o nosso coração do pecado. Ele usa a tempestade como um caminho para isso daí. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor usa a tempestade como um caminho para entrar na nossa vida.
Outra lição que nós podemos tirar dessa terceira cena, dessa narrativa, desse drama aqui dos discípulos, é a coragem e a fragilidade da nossa fé expressa através da vida de Pedro. Quando a gente olha a vida de Pedro, Pedro parece uma gangorra, né? Pedro andando, parece uma montanha russa. Ora está em cima, ora está embaixo, ora tem fé, ora é incrédulo, ora exalta a Cristo, ora reprova a Cristo, ora é leal a Cristo, ora é infiel a Cristo. Nessa passagem aqui, Pedro vai dar dúvida, aliás, vai dar confiança à dúvida de 0 a 100 em 1 segundo. Num instantinho. O comentarista William Hendricks, comentando esse texto aqui, ele fala o seguinte: pessoa interessantíssima é esse Pedro. Parece que ele não faz nada pela metade. Quando é bom, é muito bom. Quando é mal, é muito mal. Quando se arrepende, chora amargamente. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de Pedro. Às vezes a nossa coragem, a nossa fé está bombando, está fortalecida. A gente está pronto para enfrentar tudo. Mas basta um vento e uma onda passar ao nosso lado, nossa fé afunda, a nossa fé naufraga. Pedro ousou impedir a Jesus para ir caminhar com ele sobre as águas. Vem ver que coisa. Eu acho que os discípulos ali olharam para Pedro e pensaram: você está maluco, Pedro? Ele está no meio da tempestade, tu está pedindo para ir andar sobre as águas. Eu quero sair da água, Pedro. E tu quer andar sobre as águas com Jesus? Está de brincadeira, Pedro? Para com isso. Pedro ousadamente pede. Enquanto Pedro ele mantém os seus olhos fixos em Jesus, ele vai caminhando sobre as águas com sucesso. No entanto, quando ele foca a atenção dele na tempestade ao seu redor, a sua fé ela vacila e ele começa a afundar. Mas aí é que está. Mesmo quando a nossa fé ela vacila em meio à tempestade, o Senhor não nos deixa à deriva e não nos deixa afundar até a morte. Veja que o texto diz que quando Pedro ele afunda, prontamente Jesus estende a mão e segura ele. Jesus não ficou ali de braços cruzados dizendo: mas está vendo, Pedro? Mas que papelão, hein, Pedro? Tu todo corajoso aí, disse que queria andar, viesse andando, agora está aí se debatendo na água, vem cá. Não. No momento que Pedro ele teme pelas ondas e pelo vento e ele afunda, Jesus prontamente segura na mão de Pedro e: por que você temeu? E entra no barco com Pedro. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Cristo, nós podemos enfrentar os desafios que sobrevêm à nossa vida com uma fé inabalável. Mas quando nós permitimos que as circunstâncias elas nos distraiam, a nossa fé ela vai vacilar. É por isso que nós somos dependentes de Deus. Nós somos espiritualmente vulneráveis e por isso dependemos de Deus, para que a nossa fé se mantenha firme e os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus. E aí temos esse desfecho em que Jesus ele vem e acalma a tempestade. Só que aqui tem um ponto muito importante. Perceba que Jesus ele não acalma primeiro a tempestade. Ele só vai acalmar a tempestade no versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Antes disso, a preocupação de Jesus era de acalmar a tempestade na alma dos discípulos. A primeira palavra de Jesus não foi para repreender o mar. A primeira palavra de Jesus foi para acalmar o coração dos discípulos. Veja o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Antes de acalmar a tempestade, antes de acalmar o meio ao redor, Jesus, ele acalma o coração daqueles homens. Ele leva ânimo para aqueles corações aflitos. É normal nós perdermos o ânimo no meio das tempestades da vida. E por isso que Jesus ele se importa em acalmar o nosso coração. E muitas vezes nós temos o nosso coração acalmado pelo poder de Cristo, mas ainda assim estamos no meio da tempestade. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios sobre render louvores
graças a Deus e levar a nossa súplica a Ele, porque a paz que excede o entendimento tomará conta das nossas vidas. Essa parte aqui mostra que somente a presença de Jesus, ela já é o antídoto contra o medo no nosso coração. Veja que ele diz para os discípulos: coragem, não tenham medo, sou eu. Eu quem? Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o sumo sacerdote que intercede por nós, o advogado junto ao Pai, que nos perdoa dos nossos pecados, aquele que prometeu vir nos buscar, aquele que prometeu nos dar vida eterna. Ele prometeu estar conosco todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós não vemos que Ele está no controle. Jesus vem, acalma o coração dos discípulos e, por fim, acalma a tempestade, conforme nós vimos no versículo 32. E a última cena dessa narrativa é um ato de adoração. Por que Deus permite? Aliás, por que Deus permitiu que os discípulos enfrentassem aquela tempestade? E por que Deus permite que nós enfrentemos tempestades nas nossas vidas? Primeiro, para reconhecermos a grandeza e a soberania do seu Filho. Veja o que os discípulos vão dizer: e os que estavam no barco o adoraram. Aquele ambiente que era de medo, de pavor, de angústia, agora virou um ambiente de adoração. Os discípulos pararam ali para adorar a Ele, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. As tempestades da nossa vida têm o propósito de glorificar a Deus. Tudo o que acontece na vida do cristão acontece para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. E segundo, é para que nós possamos adorá-lo. As tempestades, elas abrem os olhos da nossa alma e nos colocam de joelho, nos mostrando que nós somos dependentes dele, que nós não podemos fazer nada sem ele e que ele nos ama. Concluindo, meus irmãos, Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele faz o nosso barco parar de balançar, mas muitas vezes ele faz apenas o nosso coração parar de balançar, enquanto o barco continua balançando. Jesus, ele ainda estanca o fluxo da nossa angústia e amordaça a boca da crise que nos cerca, que grita nos nossos ouvidos. Quando Jesus ele chega, a tempestade ela se encolhe. Quando Jesus chega, a tempestade ela se recolhe. A voz dele é mais poderosa do que a voz do vento, do bramido do mar. Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Tudo que existe e está sob a autoridade dEle. O vento obedece à sua voz, o mar lhe obedece, as ondas se aquietam, os corações temerosos se aquietam, porque Ele é poderoso para acalmar as tempestades existenciais da nossa vida e da nossa trajetória aqui nesse mundo. Como Charles Spurgeon certa vez disse: nosso rei é mestre e senhor, tanto na terra como no mar. Seja sobre o mar de Genezaré, seja na terra de Genezaré, o seu poder e majestade supremo são infalivelmente comprovados. Ele acalma as tempestades e cura as enfermidades. Ele toca as ondas com os pés e elas ficam firmes. Ele toca corpos doentes com as mãos e eles ficam curados. Tempestades conjugais, tempestades de enfermidade, tempestades de desemprego, seja qual for a tempestade, Ele acalma, Ele é maior do que elas e elas estão debaixo do pé
dele. Quais as aplicações que nós podemos ter dentro dessa narrativa de Mateus 14? Primeiro, se queremos enfrentar as tempestades da vida, precisamos buscar a Cristo em oração. Assim como Cristo buscou a comunhão com o Pai e intercedeu pelos discípulos naquele momento, nós precisamos desenvolver esse hábito também, de clamarmos a Ele em oração, que nos ajude, não a nos livrar da tempestade, mas a nos ajudar a enfrentar as tempestades. Precisamos manter o foco em Cristo. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em quem Cristo é e no que Ele faz, independente das circunstâncias, a nossa fé não será abalada. Por isso que é muito importante nós conhecermos quem Cristo é. Pedro sabia quem Cristo era. Se não fosse assim, ele não teria feito aquele pedido ousado: Senhor, deixa eu ir andar contigo. O problema foi que Pedro não manteve os seus olhos fixos em Jesus. Ele olhou para o problema. E por um pouco tempo ele naufragou. Precisamos também confiar na soberania de Deus nas nossas vidas. Precisamos lembrar que Jesus é Senhor sobre todas as tempestades e que Ele tem poder para acalmar todas as áreas tumultuadas da nossa vida e do nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua rica e poderosa palavra, Senhor. Palavra essa que nos conforta e que nos consola, de que o Senhor Jesus está conosco em meio às tempestades da nossa vida. Por mais que pareça demorar, Senhor, a tua intervenção, a tua ação, nós podemos confiar que mesmo que seja na alta madrugada, o Senhor virá ao nosso encontro e acalmará o nosso coração e acalmará a nossa tempestade. E estaremos prontos para enfrentar outra tempestade e outra tempestade, confiando na tua soberania e na tua grandeza. Senhor, eu sei que essa lição prática não foi fácil para os discípulos. Essa lição prática ela não é fácil para nós, para nenhum de nós. As tempestades elas machucam. As tempestades elas angustiam o nosso coração e nos lançam num mar de medo, onde tudo que a gente vê é escuridão. Mas confiamos que a tua palavra ela é verdadeira, porque é a tua palavra. E que este relato, essa narrativa, não está aqui somente para termos um conhecimento de que Jesus, Ele é bom e Ele é poderoso e Ele pode andar sobre as águas, não. Está aqui para que a nossa fé possa ser alimentada, para que a nossa fé possa ser renovada, para que a nossa fé possa ser nutrida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor, na sua rica e infinita misericórdia, nos livrou da pior tempestade das nossas vidas, que era a condenação, que era a tempestade da ira de Deus por causa do pecado. Através do sacrifício do teu Filho, o Senhor nos livrou dessa tempestade. Te somos gratos por isso. Nos ajuda, Senhor, a sair daqui com um coração confiante de que o Senhor, a seu tempo, se levantará